Por que que a professora não concorda? Olha aqui, isso é um plano inclinado. Vocês lembram lá quando a gente estudou plano inclinado? Eu vou fazer bem pequenininho aqui. Lembra quando a gente estudou plano inclinado? Quem lembra? Mais ou menos. Ó, plano inclinado, tinha uma frase que eu falava bem assim, P seno do ângulo, vai fazer a prova. Quem lembra disso? Tem que passar Não essa lembro, professor. desse jeito. Alguém lembra que eu ficava assim, plano inclinado, que era o cão chupando manga para vocês lá no primeiro ano, e eu ficava P seno do ângulo, P seno do ângulo. Por quê? Tem a força peso, lá ele colocou força P. Só que no plano inclinado, a força peso, ela é para baixo. Só que a força peso que a gente vai utilizar é a força peso resultante. Então, aqui é a força peso. Aí você vai fazer a decomposição dessa força. Ó, eu tenho uma força peso para cá e tenho uma força peso para cá e para cá. Para cá ela se anula com a normal, porque tem contato. Se ele está descendo, ó, se ele está descendo essa ladeira, esse plano inclinado, a força resultante é essa daqui. Quem que é essa força resultante? É P seno do ângulo. Aí, por isso que eu falei, a aceleração é correspondente. Se você pensar só em aceleração, ela é A seno do ângulo. Como ele está falando de algo que é circular, eu uso a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Mas vocês estão entendendo que ele não usou P seno do ângulo, ele usou essa daqui. E considerou a força normal para cima. Só que ele não fez, lembra lá quando tinha o globo? Quando tinha o globo, e daí quando você tem uma lombada, você aumenta a força normal. Lembra depressão e lombada que a gente aprendeu entre forças? Sim. Quem lembra? Lembro. Então, às vezes você tinha normal menos força peso, às vezes você tinha força peso menos normal igual a massa acelerada. Não tangente de θ é igual a razão entre as forças. Gente, eu nunca vi isso, nunca vi isso. Aí aqui, ó, no plano inclinado, a força resultante é P seno do ângulo. Eu não sei se, porque se o movimento está para cá, eu não posso usar força-peso para baixo, normal, sem decompor, eu preciso decompor. Aí eu fui pesquisar o trajeto. Você viu lá como que eles colocaram? Eles colocaram aqui, ó, colocaram a bolinha, o carrinho descendo, é como se ele estivesse rolando. Aí eu pensei, quando o Vinícius me falou, eu pensei o seguinte, se daqui até aqui é 1.200 metros, se daí até aqui é 1.200 metros, isso aqui é o deslocamento. Se eu pegar o comprimento da minha circunferência, vamos supor, o comprimento da minha circunferência é 2πr. Isso aqui, ó, eu multiplicando, isso aqui eu pegava o comprimento total como sendo 1.200, daí eu descobriria o raio também. Não deu certo. Tá, beleza. Usei essa daqui, ó. A aceleração V ao quadrado sobre R. Só que aqui, como ele deu a angulação e é um plano inclinado, essa aceleração é a aceleração da gravidade vezes seno do ângulo. Por quê? A força resultante aqui é a força peso seno do ângulo. Hoje tá cheio de movimento, né? Gente, eu não... Ai, Lohan, tá? Eu não consigo interpretar aquela resolução. Não me desceu. Fisicamente, eu não entendi. Porque já que ele falou de um movimento circular, e essa velocidade, ele está considerando essa velocidade 30 metros por segundo e tem uma certa aceleração. Aí vai lá, se é um movimento circular uniformemente variado, eu vou usar velocidade angular igual velocidade angular zero, a aceleração vezes o tempo. Então, ele poderia usar esses outros recursos ou do movimento circular uniforme para deixar a questão mais fácil. Aí eu fui pesquisar como que é o circuito
Às vezes eu consigo, porque meu desenho... Vocês sabem que meu desenho ele é péssimo, né? Péssimo. Vai lá. Vê se eu acho aqui. Rapidão, vou mostrar para vocês como é que é o circuito. Professora, esse simulado Ah, dos pés é mais difícil que o Enem. então, mas o problema, eu não concordei. Chutei tudo. Fisicamente, eu não concordei. Ó, vou mostrar para vocês mais ou menos aqui, vou partilhar essa tela, mas não era esse desenho. Deus é mais. Vê se eu acho aqui rapidinho, gente, para eu mostrar para vocês se eu tinha encontrado. Porque eu fui pesquisar como que é a pista, o desenho da pista. E o desenho da pista não corresponde, ó, mais ou menos aqui sim, ó. Esse é o desenho da pista, vou partilhar para vocês. Até isso eu fui buscar, para vocês verem a minha neura. Acho que eu fiquei umas 2 horas pensando a respeito, viu? Porque Sônia, quando tem alguma coisa encafifada na cabeça... tá, partilhar aqui para vocês. Ó, vocês estão vendo? Aqui, ó, como que é o circuito? Isso num plano inclinado. Aqui vê se tinha um outro que eu não estou encontrando agora. Ah, Sônia, Sônia. Então ele não fica fazendo não fica rodopiando. Primeiro, porque embaixo ali ele poderia falar das rodas, mas as rodas, gente, ele não tem roda. Ele não tem roda e ele não vai fazer aquele rodopio lá que está mostrando o desenho. Cadê? Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui num plano inclinado. Então, eu tenho algumas curvas. Então, ele não fica rodopiando até lá embaixo. Não tem isso. Ai, sei lá. Aí, a outra questão, deixa eu mostrar para vocês que eu tenho aqui, vou partilhar. Vocês estão entendendo, professora, a angústia da professora? Vocês estão entendendo a angústia? Sim. Fisicamente, vocês estão entendendo o que a professora está falando? Quando eu falo movimento circular, o que a gente aprendeu no movimento circular uniforme? Velocidade é 2πr. Dá para descobrir se colocasse, vamos supor, a velocidade, ou então a velocidade angular. Daí ele poderia fazer alguns nexos, colocar a parte de velocidade linear, parte de velocidade angular. Tá, beleza, não colocou. Aí ele poderia fazer o desenho do plano inclinado, já que ele estava falando da inclinação, fazer o plano inclinado e colocar essa rodinha ali. Sim. Porém, se ele colocasse esse plano inclinado, a força-peso resultante não é P, é P seno do ângulo, porque o plano é inclinado. Ai. Fala, Carnelucci, vai lá, que eu tava assim, ó. Eu acho que para ficar mais fácil para a gente entender, ele devia sim desenhar a figura para a gente pelo menos ter uma ideia, porque só aquela figura que ele colocou lá, eu nunca ia acertar aquela questão. Não dá, não dá. Não, e outra coisa que eu falei para vocês, né? O que eu tô fazendo? Aí eu vou mostrar aqui, rapidão. Ó, deixa eu compartilhar a tela. E outra coisa também, questão da nossa educação, deveria ser, hoje em dia, eu não sei, tem uma loja que ela só tem um local e ela é toda vazia, você coloca o óculos lá, e daí é como se você estivesse vendo, né, virtualmente aquele produto. Por que não se faz assim as questões? Coloca lá o objeto caindo em simulações, o aluno visualiza a situação e a partir dali, daquela situação, eles colocam os dados, daí vocês calculam. Porque é muito, muito, muito ultrapassado, gente. Vou partilhar aqui para vocês. Estão entendendo a angústia de Sônia? E isso está sendo gravado, a angústia de Sônia. Olha lá. Tinha uma questão, até vou explicar esse conteúdo para o segundo ano. Uma questão que falava, eu não reparei se era o desvio ou se era a espessura
de um vidro, eu acho. Geralmente eles colocam vidro. Olha a É a fórmula. espessura. É a espessura, então, olha a fórmula. Desvio é igual a espessura vezes seno. Aí vem, ó, do raio incidente, o ângulo do raio incidente com a normal, menos o raio, o ângulo do raio refratado, dividido pelo cosseno do ângulo do raio refratado. Olha a fórmula. Sabe quantos exercícios tem a respeito desse conteúdo no seu livro? Você sabe quantos? Não. Depois vocês peguem lá, vão lá no livro do segundo ano. Olha aqui. Lá no Jesus. Lá no livro do segundo ano, vocês fizeram uma questão dessa comigo. Sabe quantas questões? Uma. Pronto. Uma. Para testar essa fórmula. Só tem uma questão. Pronto, falei, né? Pronto, falei. Ficou registrado. Mas é a verdade. Como é que eu cobro uma coisa que só tem uma questão? Por que que eu não amplio, então? Né? Vai lá. Vocês estão entendendo como que Sônia está hoje? Estão entendendo a revolta? Ainda mais Professora, vai ter sua prova outro dia? Hã? Vai ter sua prova. Nossa, prova. Aí só para eu concluir, o que eu estava falando, eu falo da nossa prova. Gente, meu mestrado é na área de ensino de física, então, por isso que eu sou assim, tá? Nossa prova vai ser dia 18. E eu estava pensando o seguinte, de não colocar todo o conteúdo. Por quê? Deixa eu ver o livro aqui no chão. Por que não colocar todo o conteúdo? Como é um conteúdo que cai muito no Enem, tentar separar esses conteúdos, vamos colocar nessa prova bimestral, aí colocar a parte de mecânica, colocar só física 1 nessa prova, essa prova bimestral. Na prova mensal, colocar só física 4, porque aí fica uma divisão bem legal e vai dar, pelo menos na minha cabeça é assim, né? Dá uma sequência de aprendizado. Ó, física 1, dilatação dos líquidos, será para a prova, vou colocar aqui, dilatação dos líquidos. Eu enrolei demais meu quadro. Dilatação dos líquidos. É o primeiro conteúdo. Aula 5. Aula 5, dilatação dos líquidos. Tá assim, não é que vocês estão enxergando mal, não, que eu molhei demais. Acho que eu tava tão assim, ó. Deu hora de uma melhorada. Aí vem aula 7, calorimetria. Calorimetria, gente, vou fazer até um asterisco aqui, porque eu vou cobrar mais. Por que eu vou cobrar mais? Porque é um assunto que cai mais no Enem, é mais cobrado do que a dilatação dos líquidos, tá? Deixa eu apagar, deixa eu escrever melhor, isso aqui tá muito claro. Dilatação dos líquidos. Aí, calorimetria, aula 7. E aula 8, tropas de calor. Vou fazer um asterisco também. Por quê? Porque é muito importante. Aula 8. Aí eu queria ver com vocês, se vocês concordam com a professora, porque ficaria essa quantidade de conteúdo. Na próxima prova, eu colocaria movimento uniformemente variado, composição de movimento, que os assuntos, todos eles têm correlação. Porque eu fiquei pensando, aqui são aula 5, 7, 8. Aí nós já vimos aula 5, 7, 8 de Física 1, já estamos até já indo para outro livro. Não, é isso. E Física 4, já vimos a aula 6, 7, 8. Então, é muito conteúdo, é muita coisa.
E essa muita coisa é muito importante para o Enem, que são assuntos que caem demais. Então, eu vou deixar tudo em calorimetria para você, mas é para você mergulhar, estudar mesmo esse conteúdo, refazer os exercícios, refaça com paciência, pensando assim, como se você estivesse saboreando cada letra, cada palavra, para você ter o entendimento daquilo. E daí, na outra prova, eu coloco só a parte de mecânica. Vocês acham que fica melhor? Oi, vocês concordam, professora, ou não? Que é isso, se Sim, professora, tá quiserem, bom, sim. tá bom assim? Tá. Professora, esses conteúdos é para prova de quinta-feira? Isso, para a prova de quinta-feira. Tá? Então, é tudo de física 1. Aula 5, 7, 8. Física 1, aula 5, 7 e 8. Dilatação dos líquidos, calorimetria e trocas de calor. Tá? Ai, gente, desculpa, tá desabafando com vocês. Mas eu acho assim que a gente, de todas as formas, a gente aprende. Todas as formas, até nos nossos erros, até em análises que a gente faz, a gente aprende muito, muito mesmo. Prontinho? Deixa eu fazer, acho que não vai chegar mais ninguém, deixa eu fazer a chamada. E daí eu quero que vocês... Alguém que tem algum posicionamento para falar, para agregar para a professora, para deixar a professora mais tranquila, se concorda, se não concorda, o que acha, o que não acha. Professora, eu não concordei com a sua fala. Fala, Carnelucci. Professora, o que você achou daquela questão daquele que tem que fazer distribuição de energia, eu não lembro muito bem, que é de fio, sabe? O de cima, que ele é uma distribuição elétrica que você tem que fazer, que tem, eu não lembro muito bem muito da questão. E eu entendi. Uma que tem assim, um arranjo assim. É, isso aí. Essa daí eu não analisei, tô falando que eu fiquei só, tá? Tô falando essa desse negócio do gelo, assim, olha, eu fiquei, gente, eu pensei em tantas fórmulas, em tantas coisas, em tantos conceitos, pensei em plano inclinado, pensei em movimento circular uniformemente variado, pensei em plano inclinado, para vocês verem o tanto que a minha cabeça foi assim, como se estivesse ramificando assim, várias e várias versões. Até em aplicação lá em elevadores, eu pensei. Então, fui pensando várias coisas. Eu vou olhar essa outra questão e eu te falo, tá, Carnelucci? Não analisei, não, então não posso te falar nada ainda. Agora, aquela outra que eu te falei, né? Aquela outra é pura aplicação de fórmula e é a fórmula do desvio lateral. Que aí no nosso livro só tem um exercício. E daí, ponto. Nem quero. Chega. Revolta de Sônia, não pode, né? Pessoal, mudando de assunto, e aí, enquanto eu faço a chamada, eu quero que vocês vão lá para a página 58, de Física 4, que a gente, na aula passada, estávamos falando sobre lançamento vertical. E aí, a primeira questão já foi difícil de engolir. Para conseguir, porque o que acontece? Quando você tem lá um resultado, você faz de tudo para chegar em um daqueles resultados. Eu cheguei no resultado certo? Cheguei. Mas aí vem a análise da professora. Na situação real, não tem possibilidade daquilo acontecer. Aí eu falo com vocês também, tá? Eu não sei. Acho que precisa de mais gente na área de ensino. Cada coisa.
pegaram o livro aí, peguem, por gentileza. Se você não está com o livro, meu aluno, vale a pena você pegar o livro. Eu vou começar pelas questões mais fáceis, depois eu vou lá nesse cão chupando manga, que tem coisas que a professora não concorda. A professora vai fazer para chegar no resultado. E aí a gente vai fazer toda a analogia de um objeto caindo, esses blá, 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 que é sobre lançamento vertical. Peguem lá a página 58. Vai correndo enquanto eu vou fazer a chamada, que vou entrar no portal, já vou fazer a chamada direto por lá, fazendo 2 trabalhos. Eu escrevo no portal, aí depois eu vou lá no Professas para depois eu fazer a chamada. É muito idiotice da Sônia, né? Ó. Ô, Senhor da Glória. Não saia daqui, não saia. Terceiro ano do ensino médio. Meu terceiro ano, qual disciplina que agora? É física. Vou colocar para partilhar, senão eu fico conversando sozinha. Mostra a cara aí! Ê, Carol, isso é demais. Fala, pessoal, para poder mostrar a cara mesmo. Deixa eu colocar aqui, eu vou fazer a chamada por aqui. Hoje, 15. Ó. A Adriele está presente? Sim. Tá. Ana Júlia está presente? Ana Júlia? Não, né? André está presente? Presente. Antônio? Fala presente para a professora que eu só estou com um pedacinho da tela, eu não estou enxergando. Antônio não, né? Bruna? Eu, professora. Caio? Caio está presente? Gente, alguém sabe se o Caio está presente? Não, né? Clarice? Presente. Fábio tá aí? Gabriel? Presente. Presente. Gabriel tá escutando meu dilema também, meu Deus do céu. Ai. Gabriela Rocha? Eu. Gabriela Menegatti? Menegatti? Menegatti tá aí? Não, né? Maciel? Maciel tá aí? Mota? Presente. Presente, eu escutei. Giovana, meu cabelinho curto, eu lembro. Giovana Zeferino, eu estava elogiando. Caio acabou de chegar! Tirar a falta dele. Aí, Gita aí, Firmino não, né? Firmino tomou chá de sumiço. Guilherme, tá aí, gente? Guilherme? Guilherme não, né? Guilherme não. Gustavo? Gustavo Não, tá não. Ítalo? Não. Também não. Camila Vitória? Não. Camille está. Carol tá. Lídia Lemos? Lídia Lemos, gente. Não. Não. Linda, não. Lívia, tá. Lohan, tá. Luana, tá. Luiz, Mel. Murilo. Também não. Nath, tá. Presente. Já. Professora marcou minha presença aí, né? Marquei. Na realidade, eu marco a falta, tá? Está presente. Aí, Murilo, que não tá, que eu marquei falta. Nath tá aí. Pedro César tá aí? Presente. Tô aqui. Ó, Pedro. Pedro José tá aí? Presente. Tá. Vinícius Ian também tá. Deixa eu puxar pra cá, gente. Deixa eu gravar aqui. Oh, vocês viram como que é que funciona? Interromper. Viram lá? Caio. Pegaram já o livro? É o livro 3, professora? É o livro 3. Aula 9.
Vamos lá. Primeiro vamos para as mais fáceis, para dar um ânimo. Hoje é segunda-feira, né? Depois de tantas coisas de física, eu não concordo. Vamos lá analisar. Eu vou começar de trás para frente. Vou começar do número 4, depois por 3, depois por 2, depois por 1. Para 1, porque o 1 ele é mais complexo. Número 4. Ele fala o seguinte, tem um edifício, aí esse edifício, ele coloca uma bolinha mais próxima, aí afasta mais um pouquinho, aí afasta mais outro pouquinho, aí afasta mais outro pouquinho. Aí ele coloca que daqui até aqui possui 8,75 metros. Olha lá, é isso que está no seu livro. Aí vamos ler o blá, 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 né? Um objeto pode ser abandonado do repouso, ou seja, lá em cima a velocidade inicial dele é 0. Lá em cima a velocidade inicial dele é 0. Aí ele coloca também, gente, no desenho. Não tinha visto, agora que eu fui ver. Cai verticalmente, ou seja, sofre a aceleração da gravidade. Posso até colocar aqui, ó, para cá, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na figura mostrado em 5 instantes diferentes, desprezando a resistência do ar, adotando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo que o objeto percorreu 8,75 metros no último 0,5 segundos. Ou seja, daqui até aqui ele gastou 0,5 segundos. Aí ele pergunta lá, 0,5 segundos, antes de tocar o chão. O tempo total de sua queda foi de... O que você iria pensar primeiro a respeito desse exercício? Você tem uma certa altura. Ele te deu uma altura e ele te deu um tempo. Qual fórmula que eu vou pensar diante disso? Aí, o que você faz? Você pega e coloca, ó, fórmulas que têm altura. Quais são as fórmulas do movimento? Alguém lembra quais são as fórmulas do movimento? Vertical, o queda livre? Não pode esquecer. Ó, primeiro... Ai, gente, vou colocar bem aqui embaixo. Ó, H inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais GT ao quadrado sobre 2. É uma. Segunda, vovô à toa. Terceira, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mas, na realidade, tudo isso aqui é mais ou menos, tá? Não vou tirar daqui, senão vai ficar... Meu desenho tá horrível isso aqui, gente. Mais 2 vezes G vezes H. Lembraram? Essas 3 fórmulas, professor, eu não posso esquecer. Não posso esquecer. A fórmula do movimento uniforme, nós tínhamos lá do movimento uniforme, velocidade igual delta S sobre delta T, e qual outra fórmula? Só sorvete. Ó, perceba que nessas 2 fórmulas eu não tenho aceleração. Aqui o movimento ele é uniformemente variado. Em queda livre, a aceleração tem um valor fixo. Se está no planeta Terra, essa aceleração eu vou trocar o A por G. E o delta S do só sorvetão, eu troco por H, porque eu estou falando de altura. Relembraram? Isso aqui é importante, não pode esquecer. Diante disso, diante do que eu tenho, e é isso que eu quero que vocês aprendam, diante do que eu tenho, o que eu posso usar? A número 1, A número 2 ou A número 3? Primeiro. A número 1. A número 1, porque eu tenho H, 8,75 e tenho tempo. Não dá para usar essa daqui, ó, porque eu não tenho a velocidade final.
Não dá para usar essa terceira com o GR aqui, a Torricelli, porque eu não tenho a velocidade final. Então, me sobrou quem? Gente, ai, não, dá... Tudo isso, nossa senhora, deixa eu correr. O que por discutir lá a questão? Mas valeu a pena, né, gente? Não pode ficar só preso o livro, né? A gente tem que discutir as coisas também da física. Ai, também é conhecimento, né? Ai. Voltando. Então, H, 8,75, H inicial, se ele partir do repouso, o H inicial será 0. A velocidade inicial, eu não tenho a velocidade inicial. Não tem? Tem a velocidade inicial? Não, eu tenho lá de cima, ó. Eu tenho a velocidade inicial lá de cima. Mas essa velocidade que corresponde a essa altura aqui, ó, o V inicial aqui eu não tenho. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Ai, Sim. Murilo. Sim. Ah, ou é outro Murilo. Acho que é outro Murilo. Ó. Então, eu tenho velocidade inicial, tempo 0,5 segundo, mais 10 dividido por 2 vezes 0,5 segundos ao quadrado. Vou colocar aqui já a resposta, gente. Depois vocês fazem a conta. Professora, se vocês não entenderam qualquer parte da conta, aí vocês me falam que eu faço passo a passo. Pelo menos para eu executar esse exercício. É uma questão de honra. Velocidade inicial aqui, gente, vai ser igual, eu tinha feito cálculo, 15 metros por segundo. Fiz todo esse cálculo aqui, deu 15. Mas aí, se você tiver qualquer dúvida, você fala, professora, dá para a senhora refazer? Eu não consegui chegar no 15. Tudo bem? Pode ser? Pô, professora, Fala. a velocidade inicial não é 0? Lá em cima. Ó, a minha velocidade inicial é 0 lá em cima. Porém, o que ele faz? Ele pega uma parte do movimento. A bolinha vem caindo, ó. Ele pega esse último pedaço aqui, ó. Daqui, vou até deixar a bolinha preta, até aqui. A altura, nesse pedaço, é 8,75. Não é a minha altura total, é só esse pedaço. Aqui, eu tenho uma velocidade, eu quero analisar o percurso daqui, início dessa flecha, até o final dessa flecha. A minha velocidade inicial aqui, para esse ponto que eu estou analisando, ela é diferente de 0. Ela é 0 lá em cima. E aqui vai ter uma velocidade maior, é claro, que vai ser a minha velocidade final. Mas eu estou analisando o percurso só daqui até aqui, ó. Por isso que eu estou colocando como 2 velocidades iniciais. Vai ter daqui até aqui, que eu vou considerar esse ponto como ponto inicial, porque ele só deu esse pedacinho dessa altura. Eu não tenho a altura total. Se ele me desse a altura total, gente, eu não usaria eu não usaria essa fórmula. Eu ia para o Tom e Jerry, Torricelli. Por quê? Eu teria já a velocidade inicial, eu teria o H, a altura máxima, já calcularia a velocidade final de cara. Depois que eu calculasse a velocidade final, eu colocaria em vovô à toa e descobriria o tempo. Mas ele só deu esse pedaço. Deu para entender? Sim. Ou não? Meus queridos, se Carnelucci, ó, com toda a sinceridade, se Carnelucci perguntou, porque tem mais gente com dúvida. Tem alguém que não está entendendo esse exercício? Nada. Coloca o joia aí, que aí eu refaço esse negócio tudo de novo. Nem que a gente gaste mais tempo, mas precisa entender. Tá, Camila? Quem mais? Tem que ser sincero. Sônia, não estou entendendo. Gente, exercício de mecânica, exercícios de calorimetria, mas mecânica sempre vai cair no Enem. Então, não adianta eu tentar tampar só com a peneira, não. Eu tenho que ensinar e vocês têm que aprender. Vocês estão vendo o jeito que estão os exercícios. O Enem está cada vez mais matemático. Então, eu preciso entender em detalhes o exercício, porque a possibilidade de cobrar algo parecido é muito grande. Quem mais? Tem mais alguém com dúvida?
Não? Todo mundo tá entendendo? Fora a Camille, todo mundo tá entendendo? Sim, professora. Tá. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas alturas, mas eu vou retomar de novo, tá? Na próxima aula. Aí, eu encontrei aqui a velocidade inicial. Encontrando a velocidade inicial, e aí eu vou apagar, e depois que eu falando, na próxima aula eu retomo isso aqui, porque parece que estou ensinando mais ou menos. Eu odeio isso. Não, se é para ensinar, eu tenho que ensinar destrinchando tudo. Ó, Jason. Ó, vou lá para vovô à toa. Eu quero saber qual é a velocidade final aqui nesse ponto. Aqui, inicial 15. Aceleração. Ele deu, quanto que é a aceleração? 10, que vai ser a aceleração da gravidade. Vezes o tempo, 0,5. 10 vezes 0,5, 5. 5 mais 15, 20. 20 metros por segundo. Então, quando ele tocar aqui no chão, ele vai estar com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, eu tenho agora a velocidade o quê? Final. Se eu tenho a velocidade final, agora dá para eu calcular o tempo? Dá para eu calcular o tempo. Por quê? Agora eu vou analisar, gente, ó, do início do percurso até lá ao final. Por que que dá para eu fazer isso agora? Porque eu sei que a velocidade inicial lá em cima é 0. E a minha velocidade final lá embaixo, quando ele toca o chão, é quanto? 20. Vou usar novamente vovô à toa. Para quê? Para descobrir o tempo total de descida. Ó, 20, aqui 15, mais 10 vezes T. 20. Oh, aqui é 0, Sônia. Desculpa, tá? Aqui é 0, a velocidade inicial lá em cima. Tudo bem? 20 dividido por 10... 2 segundos. Então, ele gastou 2 segundos para percorrer esse percurso por completo. Então, aí a resposta correta é 2. Mas aí, que nem eu tô falando, na próxima aula eu vou recapitular rapidamente de novo esse exercício. Tá? Para não ficar com esse mais ou menos. Olha lá. Ok. Fala, Bruna. Eu falei, ok, professora, a senhora retomar na próxima. Aí, na próxima aula, a gente tem a prova. Aí, na próxima aula, quando a gente tiver a aula novamente, eu retomo esse exercício. A gente vai tentar entender um pouco melhor como que é cobrado nos exercícios conceitos e de que forma que eu posso aplicar essas fórmulas. Porque do jeito que tá, quanto mais entendimento a gente tiver, quanto mais crítico, mais reflexivo a respeito das questões, melhor, tá? Ó, beijo, até a nossa próxima aula, que vai ser nossa prova. Estude bastante física, gente, estude. Eles não estão tendo dó, tá, meus queridos? Beijo, 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 beijo. Camila, eu vou retomar na próxima aula, tá? Pode ficar tranquila. Tchau, Então, tchau. tchau, professora. Tchau, tchau. Eu vou analisar a questão, tá? Pode deixar. Tá bom. Tá. Obrigado.